pessoa que está do seu lado falando: parabéns, você venceu a chuva. Cada dia uma batalha. Um dia o frio, outro dia a chuva. Daqui uns dias será o calor. Mas é assim mesmo. Mas graças a Deus, porque nós vencemos e estamos aqui. Vencemos o cansaço, vencemos a chuva, vencemos a vontade de ficar em casa, né? E estamos aqui para adorar o nosso Deus, para orar e ouvir a sua palavra. Abram as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias 2:17. Glória a Deus. Diz assim: venham, vamos reconstruir um muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, dar-nos entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Que a sua graça seja derramada, Senhor, sobre a minha vida, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é Reconstruindo as Muralhas. Não faz muitos dias alguém pregou aqui sobre Neemias. Acho que foi o pastor Michel, não foi? Foi o Eduardo? Eu não lembro, foi você? E faz poucos dias alguém pregou sobre Neemias. Então a história de Neemias está fresquinha na nossa mente, não tá? Eu não lembro quem é o pregador, mas eu lembro que teve pregação. Hã? Não, mas acho que foi aqui. Mas é verdade. Mas o nosso chá da sabedoria foi em obras, né? Estou em obras. Então, a história de Neemias, esse momento em que nós estamos lendo aqui, que faz parte, né, do capítulo aqui 2, Neemias, o povo ele se encontra ali num momento crucial na história de Israel. Porque a cidade de Jerusalém, ela estava em ruínas. Os seus portões estavam destruídos e a situação daquele povo era uma situação de vergonha, era uma situação de humilhação. Para que a gente possa entender esse momento, o contexto em que o povo estava, Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Lá eles viveram por 70 anos de cativeiro, e aí então o rei ele devolveu o direito dos israelitas de retornarem para a terra após esses 70 anos. Mas essas pessoas que retornaram para lá, né, encontraram uma cidade desolada. Porque quando ele levou o povo, ele deixou as cidades em ruínas, ele, né, destruiu todas as coisas, ele acabou com a cidade. E aí então eles vieram dessa longa viagem, dessa longa rota e começaram a tentar, né, reconstruir uma nova vida. Mas eles estavam vivendo um momento difícil. Por quê? Porque é difícil a gente recomeçar quando todas as coisas estão devastadas na nossa vida, não é verdade? É difícil você dar esse passo, dar esse primeiro passo, é difícil você se manter firme diante, né, das dificuldades, diante ali das situações. E o povo estava vivendo muito, muito essa situação. E às vezes, por vezes, há momentos na nossa vida que assim como o povo de Israel, é até humilhante. A situação pela qual nós estamos vivendo, a situação pela qual nós estamos passando. Então, quando Neemias ele descobre a situação do povo, na verdade, né, ele tem um conhecido, um colega que retorna de Jerusalém e vai até a Babilônia, porque quando o rei ele deu o decreto e liberou o povo para retornar para a terra, muitas pessoas voltaram para Jerusalém, mas muitos permaneceram ali e continuaram vivendo as suas vidas. Afinal, já faziam 70 anos em que eles haviam morando, né? Estavam morando naquela cidade. E aí ele pergunta como que está a situação do povo. E aí ele conta, né, que
na verdade, eles estão sofrendo, que o povo está humilhado, que o povo está destruído. E Neemias, diante dessa situação, diante, né, da história que esse amigo conta para ele fica extremamente entristecido. E ele chora. Mas mais do que isso, ele também ora. E ele faz um plano para que ele possa ajudar o seu povo nessa restauração, a restaurar as muralhas fisicamente da cidade, né? E ele consegue o consentimento do rei para poder fazer essa viagem e ir, né, até Jerusalém para poder reconstruir essas muralhas. E assim como Neemias, nós também, às vezes, né, nós temos esse comportamento. Às vezes, quando uma situação complicada acontece na nossa vida, quando uma muralha se levanta, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Todos nós se entristecemos, não é verdade? Alguns de nós choram, nem todos, mas grande parcela chora. Chorar é a primeira expressão da nossa frustração. Boa parte ora. Algumas pessoas oram e entram, né, em oração por aquele motivo, para sair daquela situação, mas uma pequena parte apenas bola um plano para sair daquela situação. Tá? Ele planeja uma estratégia para poder vencer a muralha, para poder, né, reconstruir essa fase da sua vida. Então, o que hoje, né, Deus ele vai falar conosco? É justamente sobre isso. Como reconstruir a muralha? O que eu preciso fazer? Que tipo de atitude eu preciso ter para que eu possa reconstruir as muralhas da minha vida, para que eu possa reconstruir aquilo que de alguma maneira foi destruído, para que eu possa, né, vencer diante da situação humilhante, como diz o versículo. O que eu preciso fazer? Qual o fundamento? Quais os passos fundamentais para que a gente possa vencer? Eu coloquei aqui, ó. Diante dessa realidade, Neemias ele faz um chamado poderoso ao povo. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então, ele convoca o povo a tomar uma atitude. Ele convoca o povo, né, a tomar uma solução. Porque às vezes a gente fica ao contrário de Neemias, a gente fica mais lá para Jeremias, se lamentando. O nome é parecido, mas a situação é diferente. A gente fica se lamentando. Ai de mim, ai da minha situação, ai porque o Senhor não está vendo o que estão me fazendo, o Senhor não está vendo tudo aquilo que eu estou passando, o Senhor não está. Então, muitas vezes, nós deixamos a lamentação tomar conta da nossa vida, deixamos a lamentação tomar conta das nossas orações, ao invés do contrário, de a gente orar pedindo orientação para Deus, orar buscando uma solução, orar buscando uma estratégia. Quando você lê o livro de Neemias, você vê que ele foi extremamente estrategista e que ele conseguiu algo que talvez hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, seria impossível, que é reconstruir a muralha de uma cidade em apenas 52 dias. Então, ele fez algo extraordinário para a sua época. E mais ainda, ele fez com que um povo ali que estava, né, totalmente sem fé, totalmente sem expectativa, sem esperança, trabalhar em prol dos sonhos e do plano dele de reconstrução. Então, Neemias realmente ele é um grande exemplo para as nossas vidas e um exemplo de transformação, um exemplo de uma pessoa que conseguiu vencer, que ela conseguiu, né, levar para si essa... Fugiu a palavra. Mas seja como for, vamos ver aqui, ó. Este versículo nos convida a refletir sobre a importância de recomeçar e reconstruir a nossa vida em meio às dificuldades. Então, muitos de nós, por vezes, têm dificuldade de recomeçar. Talvez nós estejamos aí, você esteja no início da sua caminhada com Cristo. E no início,
a gente tem muita coisa para recomeçar, não é verdade? Às vezes a gente não sabe nem por onde recomeçar. Mas talvez você já esteja aí há um bom tempo aí de caminhada, já esteja aí conhecendo, a sua vida já foi mudada, já foi transformada. Mas com certeza ainda há coisas que a gente precisa recomeçar. E por mais que você seja já dinossauro da fé, como diz o meu marido, e tenha muito tempo, ainda há coisas na nossa vida que precisa recomeçar. E o recomeço, ele é o primeiro passo. Ele é, né, algo que a gente precisa entender para poder seguir em frente. Então, ó, em qualquer uma desses casos que eu falei agora, esses 3 passos de reconstrução, eles serão efetivos. Então, o primeiro deles é o primeiro passo para recomeçar é reconhecer que algo precisa mudar. Então, nós precisamos reconhecer que a nossa vida, né? Algo na nossa vida precisa mudar. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. Por quê? Porque às vezes a gente não reconhece. Neemias e o povo de Israel, eles reconheceram a situação. Nós estamos numa situação humilhante. Nós estamos vivendo algo insustentável. Não tem como nós continuarmos com esse estilo de vida que nós estamos passando. Não dá para ficar dessa maneira. Nós precisamos nos levantar, né? Então, eles estavam em vergonha, eles estavam em desolação e eles, né, precisavam buscar uma mudança. Então, o primeiro passo para que a gente possa reconstruir a nossa vida, reconstruir aquilo que foi, de alguma maneira, destruído, é reconhecer que nós precisamos de uma mudança. Porque, na maioria das vezes, nós queremos que as outras pessoas mudem. Nós queremos, né, que as outras pessoas façam algo por nós. E quando não são as outras pessoas, é Deus. A gente quer que Deus faça algo. Mas nós mesmos, dificilmente, a gente deseja tomar alguma atitude. A gente deseja fazer algo. Por quê? Porque por vezes é difícil. É difícil porque a gente nunca reconhece que o erro pode estar em mim, ao invés do outro. Culpar as outras pessoas sobre a nossa situação difícil é muito mais fácil do que reconhecer que ao menos eu posso ter uma vida diferente a partir de agora. Porque nós não podemos impedir que os sofrimentos, que, né, os intempéries aí da vida, eles venham cair sobre a nossa vida. Não tem como impedir isso. Mas eu tenho a escolha de o que eu vou fazer a partir disso que aconteceu na minha vida. Então, muitas vezes a gente vê pessoas assim que não conseguem transpor, que não conseguem, né, reconstruir a sua vida, reconstruir aquilo que foi quebrado, porque fica focado pelo sofrimento que passou. Ai, porque eu fui abusado. Ai, porque meu pai ou minha mãe me abandonou. Ai, porque meu marido me traiu. Ai, porque tantas outras coisas aí que acontecem. Ai, porque eu sou divorciado. É por isso que eu não vou para frente. É por isso que a minha vida não muda. É por isso que eu não consigo ter sucesso. Então, você fica preso a traumas da infância, coisas que aconteceram na sua vida que deram errado. E, na verdade, você culpa esse fato por não conseguir mudar de vida, por não conseguir ir para frente. Mas a verdade é que o primeiro passo é eu preciso reconhecer que eu tenho que mudar as minhas atitudes, que eu preciso fazer algo para que as coisas mudem. Por quê? Porque as coisas não vão acontecer se eu não fizer a minha parte. Se eu não tiver uma nova postura, se eu não tiver um novo olhar, se eu não me esforçar. Eu coloquei aqui, ó. Em nossa vida, reconhecer a necessidade de mudança pode ser desafiador. É preciso ter honestidade e coragem para admitir que estamos insatisfeitos com a nossa realidade. Nem sempre é fácil, nós precisamos ser honestos conosco mesmo. E às vezes nós temos essa dificuldade, né, de olhar para nós e encarar aquilo que está errado. As coisas estão difíceis porque o problema sou eu.
As coisas, né, estão complicadas porque sou eu. E quem precisa mudar sou eu. Então, nós precisamos entender isso, que nós temos que criar coragem para reconhecer os nossos erros, para reconhecer que tem algo errado. Então, nós não temos domínio do que acontece nas nossas vidas, mas temos a escolha do que vamos fazer diante daquela situação. Então, a escolha é nossa. Eu é quem posso mudar o rumo da minha vida. É claro que sobre a orientação de Deus, é claro que, né, Deus ele está ali para ser o apoio, Deus está ali para nos auxiliar, Ele é nosso amigo, mas Ele não está lá para resolver os nossos problemas sem que a gente faça nada, sem que a gente tenha, né, uma postura. E muitas vezes é isso que a gente deseja, que Deus faça tudo enquanto a gente não faz nada. O segundo passo é ter iniciativa. Neemias não apenas lamentou a situação de Jerusalém, ele tomou uma iniciativa de propor um plano de reconstrução e mobilizou o povo a agir. Se fizermos as mesmas coisas, dificilmente algo em nossa vida mudará. Então, nós precisamos ter iniciativa. Precisa ser algo que vem de nós, né? Nós temos que reconhecer que precisamos de mudança. E depois disso o que eu preciso fazer para que essa mudança ela ocorra na minha vida? O que eu preciso fazer para que essa situação ela seja mudada? E é aí que eu falo que Deus ele entra em ação. Por quê? Porque aí então ele pode te oferecer uma solução. Quando eu tomo uma iniciativa de buscar a Deus mediante, né, o problema que eu estou vivendo, quando eu tomo a iniciativa de buscar a Deus para saber, né, por que meu trabalho não está indo bem, quando eu tomo a iniciativa para buscar a Deus, o que eu tenho que fazer, para onde que o Senhor quer que eu siga, qual o propósito que Deus tem para mim. Então, quando eu tomo essa iniciativa, aí então Deus ele pode me dar uma resposta. Aí, então ele dá uma resposta. Mas nós precisamos tomar iniciativas. E nem sempre isso é fácil para a gente, porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm muita iniciativa. Agora, outras têm dificuldade, né, de ser, não é tão rápido assim para tomar uma iniciativa. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros e buscar uma mudança. E às vezes a gente entende que precisa mudar, sabe exatamente o que precisa mudar, mas a nossa dificuldade é executar, é ir lá e fazer. Então, nós precisamos mudar os nossos, reconhecer e mudar os nossos hábitos devagar, porque não adianta eu reconhecer que eu preciso melhorar a minha vida de intimidade com Deus. Não adianta eu reconhecer que eu preciso ter um momento de intimidade se eu não tiver uma iniciativa de buscar a Deus. E, às vezes, o que acontece? Às vezes você fala, não, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Vou falar com Deus todos os dias. Eu vou orar todos os dias. Vou orar 1 hora por dia. Faz que nem eu. Uma vez eu fiz um propósito de ler um livro da Bíblia por dia. Comecei pelas cartas, bem facinho, né? 2 folhas, 3 folhas. Depois comecei a chegar nos evangelhos. Já começou a dar 3 horas de leitura. Quando eu vi que Salmos dava 8 horas de leitura, abandonei. Por quê? Porque são metas muito além das minhas possibilidades. Então, às vezes, a gente fala em tomar iniciativa, por quê? Porque você busca grandes planos. Não, porque eu vou emagrecer, eu vou perder 10 quilos até dezembro. Vou perder 10 quilos até dezembro. Aí o que você faz? Vou viver de água e água. Não é nem de pão e água. Vou viver de água e água. Primeira semana você já desistiu, se não foi no segundo dia. Então, ou seja, por quê? Porque é drástico demais. Então, a disciplina, para que ela nasça, né, e se torne um hábito na nossa vida, ela precisa ser gradativa. Então, nós precisamos ter iniciativa, sim. Mas o conselho, né, que ele nos dá aqui é justamente que ele seja gradativo. Então, nós temos que buscar mudanças. E talvez você precisa buscar essas mudanças, ter essa iniciativa de trocar os seus hábitos, de melhorar a sua vida com Deus,
às vezes são hábitos até mesmo como comer, como ter uma vida mais regrada, né? Como dormir mais cedo, como acordar mais cedo para poder. Muitas coisas aí a gente pode, cada um sabe o que precisa fazer, mas você precisa ter uma iniciativa para que você possa transformar a sua vida. E o meu conselho é que a primeira iniciativa que você tem é para que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Porque se você tem uma vida de comunhão com Deus, Ele vai te ajudar a estabelecer as suas atitudes. O que precisa ser mudado, faça dessa maneira, faça daquela maneira. Deixe determinadas amizades, né? Deixe determinados meios, abandone tais vícios. Então, ou seja, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, nós temos a orientação exata daquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa reconstruir aí a nossa vida, para que a gente possa reconstruir assim como Neemias. Então, às vezes a gente quer tomar uma atitude muito drástica, como eu já falei, né? O exemplo que eu tinha colocado aqui é: tô com diabetes, tenho colesterol alto, tô com triglicerídeo, preciso emagrecer. Aí, o que eu vou? Vou tomar o Ozempic, que é a moda, né? Vou tomar o Ozempic. Mas, na verdade, o Ozempic não vai resolver o meu problema. Não é o tipo de iniciativa que eu preciso fazer, porque ele vai me emagrecer rapidamente? Ele vai. Mas assim que eu parar de tomar, ele vai fazer com que eu engorde novamente. Porque o que eu preciso, na verdade? De reeducação alimentar. Então, eu preciso de um método certo. Então, nem sempre a iniciativa que eu vou tomar é a iniciativa correta. Mais do que tomar uma iniciativa, eu preciso que seja a iniciativa correta. Então, né, vamos para a reeducação alimentar. Abandonemos o Ozempic. É mais ou menos assim que Deus deseja que a gente faça. Então, terceiro passo o terceiro passo para recomeçar exige fé e perseverança. Haverá momentos de dificuldade e a tentação de desistir. É fundamental manter o foco em seus objetivos, buscar a força de Deus e persistir na caminhada. Então, o terceiro passo é perseverança. Por quê? Porque a vontade de desistir é muito grande. Porque tudo que a gente precisa mudar na nossa vida de imediato não é prazeroso. De imediato não nos traz alegria. De imediato não nos traz satisfação. Geralmente exige de nós sacrifício. Geralmente exige de nós esforço, né? Então, vou para academia, exige esforço, vai doer, vou sofrer, vai incomodar. Então, exige de mim um sacrifício. Vou emagrecer, exige renúncia. Não vou comer. Vou, então, ter uma vida de intimidade com Deus. Exige renúncia. Vou acordar mais cedo, vou perder a noite de sono, vou dormir mais tarde, vou perder o meu sono. Porque eu vou ler mais a Bíblia. Vou assistir menos dorama, menos série na Netflix. Por quê? Porque eu vou buscar mais a Deus. Então, tudo exige de nós sacrifício. Vou mudar o meu linguajar, porque agora eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser alguém que busca a santidade. Vou precisar controlar a minha ira, controlar a minha boca, não deixar com que as minhas emoções elas fluam, né? Vamos dizer aí, por cima de todo mundo. Então, tudo que a gente faz para mudar na nossa vida são dificuldades, é difícil, exige de nós mais. E por que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos ter perseverança. Por quê? Porque quando eu estou no regime e alguém chega com um docinho, é difícil de resistir. A tendência é desistir. E Satanás, às vezes, é assim. Ele vem com um docinho para a gente, para nos fazer. Porque o desejo dele não é com que a minha vida seja reconstruída. Ele não quer com que a minha vida seja transformada. Deseja que eu continue em ruínas. Que enquanto eu estiver em ruínas, né, vai estar bom para ele. E ele vem com um docinho nos oferecendo para que a gente venha desistir. Então, nós precisamos ter perseverança. Mas a perseverança, eu creio que ela caminha lado a lado com a fé.
Porque não tem como eu ser perseverante sem com que eu tenha fé, sem com que a minha fé cresça. É muito difícil eu perseverar, é muito difícil eu resistir, né, às dificuldades, eu resistir a esse novo modo de vida que eu estou propondo a viver sem fé. Porque quando eu tenho fé, eu creio que eu vou conseguir, eu creio numa vida melhor, eu creio que Deus vai, né, trazer restauração, eu creio que a minha vida vai ser transformada. Mas se a minha fé, ela, né, é pequena, se eu não tenho fé, se eu não consigo crer isso, dificilmente eu vou perseverar. Dificilmente eu vou continuar essa caminhada. Então nós precisamos reconhecer, né, que haverá momentos de dificuldade. Haverá momentos em que eu vou pensar em desistir, mas nós precisamos manter o foco. Agora, isso eu lembrei, esse foi o pastor Michel que pregou para a gente esses dias de foco, nos deu uma aula de foco. Então, nós precisamos manter o foco em Deus, manter o foco, né, no nosso propósito, manter o foco naquilo, né, nas atitudes pelas quais eu vou fazer, não, porque a partir de hoje isso vai mudar na minha vida. Então, nós precisamos manter o foco, porque muitas vezes, ao longo da caminhada, o nosso foco ele fica distorcido. Fica que nem eu, quando estou sem óculos, né? Muitos, tudo embaçado, porque a gente perde a visão quando a gente não está focado. E aí, às vezes, a gente acaba tomando outro rumo, que faz com que a gente não consiga reestruturar as nossas muralhas, aí, a nossa vida. A reconstrução de Jerusalém foi um processo árduo e desafiador. O povo enfrentou oposição, desânimo e diversos obstáculos. No entanto, a fé em Deus e a perseverança os impulsionaram a seguir em frente. Então, sempre vai haver obstáculos. Nunca vai ser simples transformar a nossa vida. Nunca vai ser algo fácil. Ai, vou deixar. Não. Vou abandonar esse vício e ele não vai me fazer falta. Vou deixar aquelas práticas pecaminosas e aquilo não vai me fazer falta. Não, sempre vai ser difícil, sempre vai ser, né, uma luta. E às vezes a gente vai desanimar com isso. Sempre vai haver opositores. Sempre vai ter aquele que vai dizer: ai, não vai dar certo. Ai, você está perdendo seu tempo. Ai, para que investir tanto tempo na igreja? Ai, por que gastar tanto tempo com Deus? Ah, por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Então, isso sempre vai ter nas nossas vidas, mas nós não podemos deixar com que isso abale a nossa fé. Com que isso, né, faça com que a gente não venha a persistir, pelo contrário, venha a desistir. Sempre que optamos por uma mudança de vida, nós somos bombardeados pela vontade de desistir. Porque toda mudança exige sacrifício. Então, toda mudança de hábito, toda mudança de situação, ela exige de nós sacrifício. E todo sacrifício exige esforço, exige dedicação, exige determinação. E tudo isso cansa, né? Então, nos traz cansaço, fadiga. E, por vezes, desistir é mais fácil. Você está lá correndo, você está lá correndo. Eu falo assim, eu começo a correr, corro uma quadra, meu coração já começa, você vai morrer, você vai morrer, você vai, para que você vai morrer. Mas a verdade é que, enquanto ele está falando que eu vou morrer, se eu persistir correndo, a verdade é que eu descubro que, na verdade, eu não morro, né? É só um alerta falso ali que está tentando me fazer parar. E é a mesma coisa com as atitudes da nossa vida, com a transformação da nossa vida. Sempre alguém vai dizer, não vai dar certo, pare, não continue, desista. Né? Você não tem potencial, você não foi chamado para fazer isso, você não nasceu para ser líder. Sempre haverá, mas nós precisamos ter fé e perseverar, porque se ainda que nós não estejamos prontos para aquilo que Deus nos confiou, para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, com certeza Ele vai nos capacitar a fazer, se Ele nos chamou. Então, nós não precisamos ter dúvidas quanto a isso. E como adquirir fé? Porque às vezes eu falo assim, a minha fé, eu sempre falo que eu sou meio crente bully, porque eu tenho pouca fé. E a verdade é que, como que eu adquiro fé? Romanos nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando é que a minha fé é edificada?
quando eu ouço a palavra de Deus. Então, não tem como a nossa fé aumentar, não tem como a nossa fé crescer sem ouvirmos a palavra de Deus. Seja lendo a Bíblia, seja ouvindo pregações, seja, né, ouvindo testemunhos. Mas, ou seja, a nossa fé, ela é edificada enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Então, se nós desejamos ser perseverantes, primeiramente nós precisamos cultivar a nossa fé, para que ela seja edificada. E para nós concluirmos, reconhecer a necessidade de mudança em nossa vida, tomar uma iniciativa de agir e buscar a transformação, e manter a fé e a esperança durante o processo de reconstrução são os fundamentos para uma vida estruturada e bem-sucedida. Então, nós precisamos seguir esses passos. E mais do que seguir esses passos, nós precisamos ter a ciência de que nós não estamos sozinhos. Que Deus está conosco em cada passo dessa jornada. Então, transformar a nossa vida, sair dessa situação, de repente, de ruína pela qual alguém pode estar passando. Tudo isso, a gente precisa ter a ciência que Deus está conosco, que Ele está ao nosso lado. Então, acredite no seu potencial, na sua capacidade de superar obstáculos, porque com o Senhor nós somos capazes de superar qualquer dificuldade. Deus, Ele tem o poder para nos tirar de qualquer enrosco. Meu marido sempre fala uma frase que ele diz assim, que não há nó que a gente faça que Deus não possa desatar. E isso é verdade. Então, por mais que você ache que não tem solução, que não há como sair da situação, o povo de Israel também não acreditava que pudesse sair daquela situação. Eles não acreditavam que a vida deles pudesse mudar. Neemias não somente precisou reconstruir as muralhas de Jerusalém, como ele também precisou reconstruir a fé do povo. Ele precisou reconstruir a moral do povo, que já não cria mais. Então, ele teve 2 grandes trabalhos ali, um trabalho físico, que foi colocar tijolo lá e cercar a cidade, mas ele também teve o trabalho de mudar a mentalidade daquelas pessoas, de tirar aquelas pessoas daquela situação deplorável e trazer esperança para elas, e trazer perspectiva de uma nova vida, de uma boa vida, restaurar, né, a conexão deles com Deus. E às vezes é isso que Deus precisa fazer hoje nas nossas vidas aqui. Talvez Ele precise restaurar a nossa conexão, talvez Ele precise mostrar para você alguma iniciativa que você precisa tomar, talvez Ele precisa que você reconheça que há algo errado, que essa situação precisa de uma mudança, e talvez ele precise somente aumentar a sua fé. Talvez ele deseje somente que você tenha perseverança, mas com certeza ele deseja que todos nós tenhamos uma transformação nas nossas vidas. Ele deseja que, né, a gente possa usufruir do melhor que ele preparou para nós nessa terra. Quando eu falo isso, não falo de dinheiro, não falo de vida boa, mas falo, né, de uma vida conectada com Deus, uma vida de santidade, uma vida com propósito, uma vida com razão de se viver. Então, por vezes, às vezes nós estamos aqui com Deus, na casa de Deus, e sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, sem saber para que foi chamado, sem saber o que fazer, às vezes com o anseio de ajudar, às vezes com o anseio de querer cooperar, de fazer algo, às vezes realmente sem querer fazer nada, só ficar aqui mesmo. Então, que Deus nesse momento ele possa esquadrinhar os nossos corações.